Meus amigos, a tentativa do presidente de Israel, Rivlin, de fazer um governo meio a meio, ou seja, dar 2 anos de gabinete para Netanyahu e outros 2 para Benny Gantz, não prosperou. Não prosperou porque Benny Gantz resolveu não aceitar a divisão, preferiu deixar que Netanyahu tentasse ele formar um gabinete. O problema voltou para o presidente consultou o Knesset e descobriu nessa consulta que 55 membros do Knesset estavam apoiando Benjamin Netanyahu, contra 54 que apoiariam Gantz. Porém, desses 54 que apoiariam Gantz, 13 cadeiras pertencem aos árabes. Só que das 13 cadeiras pertencentes aos árabes, 10 já disseram que querem só que Gantz seja o primeiro-ministro, mas não farão parte do governo e nem darão apoio direto ao governo de Gantz, ainda que forme o seu gabinete. Bem, Rivlin fez as contas e percebeu então que, embora Netanyahu tenha perdido por diferença de uma cadeira, no conjunto ficaria muito mais forte. 55 seria um número de Netanyahu, o de Gantz, 54 menos 10, 44. Portanto, o azul e branco, se assumisse hoje o gabinete, se assumisse hoje o governo de Israel, assumiria aparentemente forte, mas com a defecção de uma boa parte dos árabes. Tudo isso pensou Rivlin e chegou à seguinte conclusão: darei então a chance a Netanyahu. Vá lá, meu filho, e forme o gabinete. Só que Netanyahu, de quem se esperava pulos de alegria, não demonstrou lá muita euforia. O The Times of Israel pergunta: Netanyahu acha que terá sucesso dessa vez? Bem, porque aí tem um problema. A chance foi dada. Vá lá, meu filho, e forme o gabinete. A questão é essa. Será que Netanyahu conseguirá formar gabinete? Porque, vejam, ele tem 55 cadeiras, mas precisa de mais 6. E aí é que vem o problema, o velho problema, desde o começo do ano. A questão é a seguinte: Rivlin impôs uma condição. Olha, eu estou te dando a chance, vá lá, forme o gabinete com uma condição. Se você não conseguir, nós não iremos para uma terceira eleição. Você devolve o mandato para mim e eu escolho outro. Quem eu escolherei? Benny Gantz. Pois é, aí é que vem a jogada de Gantz. Ele não quis dividir o governo, 2 anos 2 anos ele. 2 anos Benjamin Netanyahu, 2 anos Gantz. Não, deixa Netanyahu formar o seu gabinete. Se ele não conseguir, entro eu na história para 4 anos inteiros. Netanyahu aceitou a parada. Se não conseguir formar o gabinete, ele devolve o mandato para o presidente e o presidente aí decide por outro nome. E o outro nome da lista imediatamente depois de Benjamin é Benny Gantz. Complicado, não? Mas essa é a política de Israel. Agora, voltando, por que Netanyahu não está facerito da vida? O Times of Israel diz o seguinte: Netanyahu disse que aceitaria a missão, mas sem exalar muita confiança. Ele disse que compartilhava o desejo de unidade de Rivlin e reconheceu o imperativo da reconciliação nacional após uma campanha eleitoral divisiva. Ele disse que Israel precisava de um, abre aspas, governo de unidade ampla, indicando seu compromisso contínuo com seus aliados ultra-ortodoxos e nacionalistas religiosos, com quem Gantz se recusou a negociar. Ele também argumentou que Israel precisa, em breve, de um governo para lidar com a ameaça iraniana, para enfrentar os desafios econômicos de Israel e para lidar adequadamente com as oportunidades e desafios do iminente plano de paz do governo Trump. Ainda assim, ele indicou que não levaria
todo o tempo que a lei permitir para tentar construir essa maioria. Se estiver claro, se ele perceber que está claro, que nos próximos dias não há chance de sucesso, ou seja, se ele perceber que não tem chance de formar o gabinete, ele então devolve, melhor dizendo, o mandato a Rivlin. Bem, agora Netanyahu corre contra o tempo. Tem que formar um gabinete urgentemente. Bem, essa é vamos dizer assim, ironicamente falando, as maravilhas do parlamento. O problema é o seguinte, está faltando um pouco de consciência para esse pessoal aí. Está todo mundo pensando no seu quinhão, no seu partido, no seu projeto de poder e assim por diante. Acontece que Israel não pode se dar a esse luxo. Bem, eu não preciso explicar por quê, penso eu. Esse é o problema hoje, mas não é só de Israel, não, é do mundo inteiro. Aqui estamos vivendo esse mesmo problema, um parlamentarismo que nos foi enfiado goela abaixo. O presidente criando leis para salvar o país de anos de atraso, corrupção, miséria, tirania, o governo dos coronéis de ideologia esquerdófila e o parlamento puxando-lhe o tapete a toda hora. É sinal dos tempos, meus amigos. Ninguém mais se entende. Até depois.